Beleza, galera? Tudo bem? Bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo do canal Desenvolver-se. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco do conceito e no que está pautado, né? Essa ideia do canal. Então, o objetivo nosso é pegar e promover o desenvolvimento individual e coletivo da pessoa ou de um grupo de pessoas, de uma empresa ou instituição. E através disso a gente vai pegar e vai gravar vídeos passando dicas e passando conceitos para que vocês entendam o que nós temos a ensinar para vocês, né? Então a gente está pautado aí numa definição básica da mecânica quântica que diz que todos somos um, né? Como assim todos somos um, né? Então, para que eu explique isso para vocês, eu vou ter que pegar e falar um pouco de física, né? Vou ter que falar um pouco de partícula e um pouco de onda. Então, o que acontece? Existe uma vasta literatura aí hoje que fala de como alcançar sucesso, né? Como que eu posso alcançar o sucesso? Como que eu posso conseguir as coisas que eu quero? A gente sabe que através do trabalho, simplesmente, muitas vezes isso é mais difícil e aí muitas vezes as pessoas se pegam pensando por que alguns têm mais, por que não tem. Então, a dica que normalmente essa literatura traz é de como você pegar e conseguir o que você deseja através do pensamento, através das atitudes, através das palavras, através da maneira que você vai viver e vai interagir com o meio, né? Então acho que o maior expoente que a gente tem desse tipo de literatura é o livro da Rhonda Byrne, O Segredo, né? Que depois ela publicou A Magia e outros tantos livros aí que trazem dicas valiosas para quem quer pegar e se desenvolver pessoalmente. No livro O Segredo, o que ela está falando? Ela está falando da lei da atração, né? O que é a lei da atração? A lei da atração nada mais é do que um fundamento da mecânica quântica, né? Então a lei da atração se propõe te trazer o que você deseja através lá da tela mental, do pensamento positivo, dos gatilhos mentais, da ausência das travas mentais e por aí vai, né? Aí depois no livro A Magia ela fala bastante de gratidão e de alguns conceitos que a gente deve passar a ter e deve evitar de ter, né? Então ela fala da relação nossa com o dinheiro, que o dinheiro a gente não pode ver ele de uma maneira negativa, que muitas vezes foi ensinado que o dinheiro é sujo, coisa e tal. E a gente tendo esse tipo de pensamento que o dinheiro não é legal, a gente acaba mais afastando ele do que atraindo, como qualquer outra coisa na vida da gente, né? Quando na sua vida amorosa você tá lá reclamando e falando que o ex, que a menina que mandou mensagem pro ex, ou não sei o que, você vê que você não atrai a pessoa que você quer, você não atrai o relacionamento que você quer, você não atrai para si a situação que você deseja, né? E aí a gente precisa pegar e se aprofundar um pouco mais na mecânica quântica para ter um embasamento científico nisso que a gente está falando, né? Será que realmente com o poder do pensamento é possível atrair para si as coisas que você deseja, atrair para você o que você quer para sua vida? Sim, é possível e isso é provado cientificamente, tá? O que acontece? Hoje a gente pega e fala muito de partícula, muito de matéria, né? E a mecânica quântica está pautada no que é menor que um átomo, né? Então a mecânica quântica vai estudar os fenômenos e leis do que se refere ao que é um menor, do que é menor que um átomo, né? Então a gente tem lá o átomo, né? Que tem o nêutron, tem o elétron, tem o núcleo e depois a gente tem os quarks, né? Um próton é composto por 3 quarks, daí abaixo do próton a gente tem a supercorda ou o bóson de Higgs, né? Daí abaixo do bóson de Higgs a gente vai ter o vácuo quântico, e é aí que começa essa situação da onda, né? A mecânica quântica, ela surgiu lá em 1805 com o experimento da dupla fenda, né, que conseguiu comprovar que o átomo ele pode ser tanto partícula quanto onda, né? Então a gente precisa saber diferenciar para chegar ao conceito básico da partícula e da onda, né? Do que é matéria e do que não é matéria, do que é onda. Então, se você pega e fica pautado lá na física clássica, né, de Nicolau Copérnico, de Galileu Galilei, lá das 3 leis de Newton, que são os 3 pilares da física, né, moderna, que ele publicou lá em 1650, você não consegue pegar e se aprofundar nesse assunto, né? Então é importante que você tenha em mente que além da física clássica, a gente tem a física quântica, e a física quântica está falando lá do que é menor que um átomo, até aí ok, né? Então a gente vai ter lá os quarks, vai ter lá o bóson de Higgs, vai ter o vácuo quântico. O que é o vácuo quântico?
Vácuo quântico é um oceano de energia de possibilidades infinitas, tá? Tudo que existe tem vácuo quântico, né? Todas as coisas são vácuo quântico, né? Porque ele está abaixo da matéria, no que existe e no que não existe. Então, através do vácuo quântico, a gente consegue se comunicar com as outras coisas. Depois desse vídeo eu vou postar outros vídeos também, falando especificamente de cada situação da mecânica quântica e também passando coisas mais básicas, tá? A gente vai falar de nível avançado, que é o que a gente está falando aqui, a gente vai falar de nível intermediário e vai falar de nível básico também, da primeira entrevista de emprego, e vou procurar ensinar as pessoas aí a se desenvolverem, já que quando a gente desenvolve o próximo, a gente passa a se desenvolver também, e é esse conceito que a gente precisa criar para que a lei da atração funcione na vida da gente, né? Porque às vezes o cara lê lá o segredo, mas ele fala, pô, mas não tá funcionando comigo. Só que às vezes ele tá pegando e tá tendo uma trava mental, muitas vezes é até inconsciente, né? Ele não tem consciência de que ele tem essa trava, mas ela tá lá. E aí a trava, o que pode ser? A trava pode ser alguma mágoa, pode ser inveja, pode ser aquela questão de que a gente muitas vezes quer o bem do próximo, mas não quer o próximo melhor do que nós, né? Então o cara, por exemplo, ele trabalha com outros dois vendedores e aí entra um cliente, é a vez do outro vendedor atender, e ele cria um monte de situações na cabeça dele. Ao invés dele desejar que o cara venda, que a empresa vá bem, que ele venda também, que vai atrair coisa positiva para ele, ele fica, putz, o cara vai vender, eu não vou vender, isso vai me colocar numa situação um pouco complexa, porque essa crise, vão mandar embora, e daí o cara, ao invés de pensar no coletivo, ele pensa no individual. Quando ele está pensando no individual, ele não se desenvolve, né, obviamente. Para que ele consiga se desenvolver, ele tem que ter a noção de que o indivíduo e a coletividade são uma coisa só, através do vácuo quântico, né? Então, o que acontece? Se você quer o bem do próximo e o próximo é a mesma pessoa que você, por baixo, né, de tudo aquilo lá que a gente já falou, ele é uma coisa só, você é uma coisa só, tudo é uma coisa só. Então você está desejando o mal para ele, está desejando o mal para si também. Se você tem bronca de alguém, de um ex-namorado, de um ex-patrão, de um cara que foi seu amigo, que deu alguma mancada qualquer, o que vai acontecer? Você está desejando indiretamente aquilo para você também e está deixando de atrair para você as coisas que você deseja. Então você tem que eliminar todas essas travas, tá? Então eliminando as travas é mais fácil que você consiga estimular os gatilhos e aí pôr toda essa questão aí para funcionar, né? De você conseguir as coisas, de pensar num relacionamento legal, de pensar em saúde para você, para sua família, situações agradáveis, naquele carro, naquela moto, naquela viagem, naquela casa, e aí a lei do retorno vai começar a funcionar realmente. Então, lá na lei da atração, a gente está falando de algumas partículas aí de um todo, né? Então, na magia fala muito de gratidão, no segredo está falando lá da lei da atração, de você desejar as coisas, de você atrair as coisas, de você pensar positivo. Mas é importante que a gente tenha em mente que a gratidão é uma parte muito importante aí do processo para que as coisas funcionem, mas daí depois da gratidão a gente tem a ação, depois da ação a gente tem a persistência, depois da persistência a gente tem a mecânica quântica, e aí na mecânica quântica a gente vai ter a questão da tela mental, dos gatilhos mentais, da ausência de travas, do pensamento positivo, e de aí atrair para si as coisas que você deseja, né? E aí depois da física quântica a gente volta para a gratidão, já que nós já conseguimos o que nós queremos. Então tenham esse conceito aí, todos somos um, todos somos uma coisa só, você se comunica de maneira que não pode se mensurar com as coisas e com as pessoas, então você consegue atrair coisas para si, e essas coisas podem ser boas ou más de acordo com o que você pensa, né? Então tenha cuidado com os seus pensamentos, pense no coletivo. Eu posso dar vários exemplos aqui, então eu vou procurar dar dois, tá? Dentro de uma empresa existem diversos setores, existe a fábrica, existe o setor comercial, existe o RH, existe a gerência, existe o pós-atendimento, e aí um gestor de RH que não tem ideia dessa questão da coletividade, ele trata os setores por separado e trata as pessoas como indivíduos. Isso é um engano primário, né? Por quê?
Porque dentro de uma empresa o objetivo tem que ser um só. Então você tem que ter o projeto Portas Abertas, você tem que levar as pessoas de um setor para o outro, você tem que fazer com que as pessoas entendam quais são as coisas boas e quais são as coisas ruins, quais são as facilidades, quais são as dificuldades de cada setor, para que daí ela consiga ter uma noção mais macro, né? Não fique naquela coisa do micro. Então o que acontece? O cara que está lá no chão de fábrica, ele tem bronca do RH que não aumenta o salário dele, que tem bronca do financeiro que não libera verba, que tem bronca do pessoal do pós-atendimento que está derrubando lá o PPR, e aí o cara lá do pós-atendimento tem raiva do comercial porque o problema é tudo do comercial. Então, quer dizer, cada setor está pensando de maneira separada, cada pessoa embaixo desse setor também. Por quê? Porque daí o gestor do setor ele estimula a competitividade entre um indivíduo. Então o cara sabe que se ele fizer mais, a possibilidade, além dele ganhar mais, dele permanecer na empresa é maior. Então o que acontece? Na hora que ele vê o cara se ferrando, ele fala, pô, legal, agora eu tô bonito na foto, né? Ao invés de pegar e ajudar o cara. Se a gente pensa coletivamente, o que o cara vai fazer? Não. A análise do resultado vai ser feita pelo setor. O setor comercial é uma coisa só. Então eu vou ajudar o cara, eu vou ensinar o cara. O cara lá no chão de fábrica, a mesma coisa. O cara não está conseguindo produzir, ele vai lá e ele dá uma força, porque ele não está pensando só em si. Ele não está pensando só naquela parte da esteira dele lá, ele está pensando no todo, no resultado total. E aí no contato entre as partes também você vai ter uma melhora de energia, de vibração aí absurda, né? Porque aí o que vai acontecer? Um setor vai ser amigo do outro, vai funcionar junto com o outro, todas as pessoas da empresa tendo um mesmo objetivo, uma mesma linha de pensamento, certamente o resultado vai ser muito melhor, certamente as metas serão atingidas, serão superadas e aí a PL, o PPR virá gordo aí para todos vocês. Agora, se você pensa, pô, o setor de fabricação isso, o setor comercial aquilo, você está jogando energia negativa no negócio, né? Então o RH tem que pegar e promover essa junção de todos os setores de uma empresa e os gestores de pessoas têm que passar a analisar as pessoas não só como indivíduo, mas também como coletivo. Então o resultado é do coletivo, é do comercial, o resultado é da fabricação, o resultado é da técnica. Então tirar das pessoas esse egoísmo, né? Essa visão egoísta que a pessoa só pensa em si é totalmente divergente da questão do coletivo, né? Então, se eu desejo bem, se eu quero bem meu, do próximo, essa coisa vai retornar, entendeu? O desenvolvimento, por que o canal chama-se desenvolver-se com C, né? Não com SE? Porque desenvolver-se enquanto indivíduo está diretamente ligado a desenvolver o coletivo também. Então, por isso que esse C, o C é de coletivo. Então, o seu desenvolvimento depende do coletivo e o desenvolvimento coletivo depende de você desde que você interaja com o coletivo de maneira adequada, não é isso? Então, a gente tem essa questão da empresa. O segundo exemplo que eu gostaria de dar é dos Estados Unidos. Tem muita gente que não gosta, né, por questões, enfim, de falar que é um império e tal, bababá, mas a realidade é o seguinte, eles são uma comunidade super avançada, né? As pessoas que foram para lá foram para construir, não foram para tirar, né? Então não foi feito um regime de extração, lá foi feito um regime de construção. E você vê que o norte-americano, tendo os defeitos que tiver, podendo ter os defeitos que tiver, ele pensa muito no coletivo, né? Pensa muito na comunidade. A comunidade é unida, a comunidade luta por um objetivo comum. Isso faz com que o indivíduo se desenvolva e a coletividade se desenvolva. Então, as pessoas lutam para ter escolas melhores, lutam para que haja atividades para as pessoas que não conseguem pagar lá uma academia, um curso. Tudo isso daí vai levando à evolução, vai levando ao desenvolvimento e a sociedade fica melhor, você consegue sair na rua, não tem violência, tem mais cultura, as pessoas estão mais bem preparadas, você consegue um profissional adequado para trabalhar dentro da sua empresa, coisa que é dificílima, né? Eu trabalhei aí durante 8, 9 anos com gestão de empresas e de pessoas e eu me lembro muito bem que muitas vezes você ia fazer uma entrevista com uma pessoa que era formada já, que tinha 3º grau completo e ela não conseguia se expressar, não conseguia escrever
e estava formada, tinha o diploma e, enfim, o que significa esse diploma, né? Eu acho que estudar é muito bom, né? Eu sou formado em língua espanhola, tenho pós-graduação pela Unicamp, fiz administração de empresas, comecei a fazer odontologia, fiz técnica em logística, fiz técnica em mecânica industrial e acho que o conhecimento só agrega, né? E hoje no Brasil falta muito essa questão do conhecimento, da vontade de conhecer, da vontade de aprender, porque as pessoas querem que as coisas surjam do nada, que venham de maneira fácil, só que dificilmente elas vêm, né? Você pode conseguir as coisas, mas exige um esforço pessoal aí também seu, em diversos âmbitos, né? As pessoas costumam falar muito sobre vibração, né? A vibe, a vibração, pensar grande. Então, pensar grande o que é? Pensar positivamente, né? E a vibração o que é? A vibração baixa trata de matéria, de partícula, né? Então, um átomo, por exemplo, ele vibra 15 trilhões de vezes por segundo, 15 trilhões de ciclos por segundo, 15 trilhões de hertz, né? Que são ciclos por segundo. A gente, quanto pessoa, a matéria, ela vibra aí aproximadamente a 20 hertz, né? Então, você vê que conforme a vibração diminui, se faz a matéria, e quando a vibração aumenta, a gente vai pegando e vai desconstituindo as coisas aí, né? Então, o átomo ele tem uma vibração, e daí uma vibração muito maior tem o quark, uma vibração muito maior tem o bóson de Higgs, ou a supercorda, e aí, numa vibração inimaginável, existe lá o vácuo quântico, né? O oceano de infinitas possibilidades aí, que a gente pode alcançar e através dele sim conseguir tudo que a gente quer, beleza? É isso, esse é o primeiro vídeo de muitos que virão aí. Eu estou fazendo um piloto, não estou fazendo mais de uma gravação, então saiu com alguns errinhos de dicção aí, mas eu acho que a ideia foi bem passada, tá? Então acompanhem o nosso canal, sejam bem-vindos e até a próxima.